Mas nós precisamos entender que é questão de sobrevivência, é questão de bem-estar, é questão de eternidade, é questão de podermos beneficiar não só a nós, mas quem está ao nosso redor. Irmão, quer andar em amor, cuide da sua vida. É impossível andar em amor se não cuidar de mim. Amém? Uma pessoa não vai me impactar porque ela fala em espírito, porque ela é usada nos 9 dons do espírito. Não, uma pessoa pode me impactar se ela anda no fruto do espírito. Se é uma pessoa paciente, se é uma pessoa que perdoa com facilidade, se é uma pessoa que, sabe, é flexível, se é uma pessoa, irmão, que é bondosa, se é uma pessoa que é longânima, rapaz, é uma pessoa espiritual. Mas sem meditar na palavra, não tem bom. Posso ser amém? Nós precisamos estar meditando na palavra de dia e de noite. Te esforça e tem ânimo. Ou seja, o nosso esforço vai trazer o ânimo. Uma pessoa, quando ela começa a ir à academia, ela quando chega lá, vê aquelas pessoas fortes, irmão, na hora vem um desânimo. Quando ela começa a pegar no peso e vê, quando chegou em casa, só está inchada, mas está do mesmo jeito. Mas ela tem que se esforçar. Se não se esforçar, não vai ver o efeito. Amém? E nós precisamos fazer do mesmo jeito com a palavra. Parece que no começo a gente não entende nada. Eu já ouvi um monte de pessoas dizer assim, rapaz, eu leio a Bíblia, eu leio, parece que eu não entendo. Mas por que não entende? É porque não medita na palavra de noite. Lê uma vez, passa os olhos por cima, aí pronto, já fiz a minha parte. Não, nós precisamos meditar, refletir na palavra de Deus. Irmão, eu sei que a gente precisa ler um versículo e mastigar ele, meditar nele. Legal, bom demais. Mas isso é algo para você. A gente precisa comer a Bíblia. Não é um versículo só não. Às vezes nós estamos subestimando em ignorância, quando a gente pensa que é porque é melhor ler um versículo e entender do que ler a Bíblia todinha e não entender. É melhor ler a Bíblia todinha, porque Deus quer que você entenda ela todinha, para você a cada dia crescer na fé. A Bíblia diz que só o pleno conhecimento vai trazer paz e graça. Está lá em Pedro. Ele diz que a graça e a paz é multiplicada pelo pleno conhecimento. Não está dizendo pelo versículo. Quem entende? Ele diz, olha, quando a palavra de Cristo habitar ricamente em vós, Colossenses 3,16, vocês vão poder aconselhar uns aos outros. Não é uma palavrinha vazia, não. Ele diz também lá em Pedro, irmão, que ele deu suas preciosas promessas pelo pleno conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, eu só vou usufruir da palavra se eu tiver a cada dia arraigado no pleno conhecimento dela. Se eu me limitar a um versículo, só vou usufruir dele. Quem entende? Se eu usufruir de 2 versículos, é porque eu estou meditando nesses 2 versículos. Se você está padecendo numa área de doença, feita aquela mulher do fluxo de sangue, medite sobre cura. Provavelmente você vai ser curado. Porque a fé não vai vir pelo ouvir. E você tem que meditar, ponderar, meditar. E vai chegar um momento que você vai acreditar tanto, que mesmo que todo mundo diga que não vai acontecer, diz, rapaz, vai acontecer, porque eu creio assim. E a palavra diz que eu creio, por isso falei, por isso que eu estou falando, e eu estou me alegrando, porque vai acontecer. Posso ir amém? Aleluia. É isso que precisamos entender, que nada acontece por acaso. Irmão, foi de repente. Não é? Aí muitos usam o texto, lá de Atos, capítulo 16, 25. Quando Paulo e Silas começou a louvar, de repente, o Senhor mudou a história dele. Não foi de repente. Vai ver a história de Paulo? Como foi que ele começou? Ou seja, era uma pessoa madura. Amém? Ou seja, a preparação da pessoa é que vai fazer toda a diferença no seu futuro. Ou seja, quer não andar ansioso amanhã? Faça alguma coisa hoje. Você acha que uma pessoa que está trabalhando hoje, ela está preocupada na feira da manhã? Não, porque ela sabe que ela vai ser recompensada. Jesus disse que o trabalhador ele é digno do seu. Agora, é o trabalhador que esteja estudando, é o trabalhador que esteja fazendo algo dentro do seu ofício, em qualquer área, é trabalho, vai ter recompensa. Paulo diz, aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Quem entende? Então eu acredito que a ansiedade pode ser por não conhecer a Deus, mas uma vez conhecendo a Deus, pode ser por causa da preguiça, pode ser por causa da carne. Quem entende? Porque, irmão, se a gente estiver a cada dia buscando a palavra, pode ter certeza que não vai faltar o que comer, o que vestir, não. Amém? O apóstolo Paulo era um exemplo. Ele chegava em igreja, feita de Coríntios, ele não queria a oferta deles, porque tinha alguns apóstolos lá, que na ausência de Paulo, comia da lã e do leite.
daquelas ovelhas. E dizia que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, porque Paulo andava muito. Mas Paulo dizia, foi eu que gerei vocês. Agora, esse orgulho vocês não tiram de mim, eu não quero oferta de vocês. E por isso Paulo diz, eu trabalho para ser um exemplo, eu trabalho para não ser pesado, eu trabalho para deixar um bom testemunho. Não era necessário ele trabalhar no secular, não era necessário ele fazer tendas. Em algum período da vida dele ele fez para dar o exemplo, mas não era necessário. Quem entende? Então o que a gente precisa entender, querido, é de que se fizermos alguma coisa, vamos obter. E se estamos fazendo, temos que estar tranquilo. Não, se eu estou trabalhando, então com certeza o suprimento vai vir. Eu digo assim, irmão, porque antes eu não era assim. Mas é interessante que desde eu criança, desde eu moleque, de 8 anos que eu trabalho, mas nunca me faltou trabalho, irmão. Quando eu vejo um irmão dizendo que já está 6 meses, 1 ano sem trabalhar, eu fico coçando a cabeça, eu não sei qual é a palavra que eu coloco para falar para ele. Se eu posso dizer para ele que é a carne, que é a preguiça, que ele não tem coragem, ou que ele na verdade não busca a Deus, porque se ele buscar a Deus, ele vai arrumar alguma coisa para fazer. Porque o povo que conhece seu Deus será forte e fará coisa extraordinária. Irmão, Deus chama aquele jovem Neemias, o camarada servia só vinho, servia suco para o rei, e Deus levanta ele como um arquiteto, como um construtor, como um governador, porque ele estava disponível, era um servo de Deus. Josué, a gente não sabe o ofício dele, mas ele estava servindo a Moisés. Deus chama e diz, eu não vou fazer acepção. Se você me obedecer como Moisés me obedeceu, eu vou falar boca a boca com você, face a face. Mas tem uma coisa, te esforça, tem bom ânimo. Posso ir amém? Aleluia. Então, irmão, se você está andando preocupado, primeiro você não tem a palavra. Segundo, se você tem a palavra, você é preguiçoso. Porque se você orar, Deus vai dar habilidade e sabedoria para você adquirir o que você precisar. Está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18 e diante. Vai dar força e sabedoria para você adquirir riqueza. Quem adquire somos nós, não é Deus. Ele vai repetir aqui em Josué capítulo 1, versículo 8. Quando ele fala que se meditar na palavra dia e noite, então nós mesmos vamos fazer os nossos caminhos prosperar. Por quê? Porque a gente não vai ficar parado. Porque a gente não vai ficar sentado, vendo as coisas acontecer, mas a gente vai se levantar. Porque a Bíblia diz lá em Pedro que ele nos elegeu para proclamar, e ninguém proclama parado e falar, sem falar não. Ninguém proclama sentado não. Amém? Ele diz que nos elegeu nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, para falar das grandezas dele, irmão. Aleluia. Nós somos representantes do céu aqui na terra. Posso ir amém? Irmão, não tinha nenhuma dificuldade, irmão, se fosse necessário. Pegar uma enxada e capinar um terreno de uma pessoa, e eu vou ser digno de ganhar 20, 30 reais, 10 reais, não sei. Mas o pão eu vou levar para casa. Amém? Já trabalhei de predeiro, já trabalhei vendendo picolé, já trabalhei em tudo que você pensar aí. E trabalho se for necessário. Mas nunca, meu irmão, nunca me faltou o que comer, o que vestir. Meu pai, mais de 60 anos, hoje tem 72, faz uns 3 anos que ele se converteu. Meu pai é analfabeto, nunca faltou R$1 no bolso dele, nunca. Sempre foi um camarada ativo, trabalhador. Eu tenho um irmão que ele se diz ser ateu, 52 anos. Ele disse, se um crente que não vive farrando, que não vive tendo uma vida devassa, e ele não tem uma casa para morar, não tem o que comer, o que vestir, ele disse, camarada desse está endemoniado, é preguiçoso. Posso ir amém? Irmão, eu entendo que às vezes o pai e a mãe não ensinou aquele filho a caçar, eu entendo isso, porque minha mãe, não é, por ela eu vivia no ninho até hoje, não tinha nem voado ainda, porque as mães às vezes, me perdoe, está certo usar esse termo, mas para cair a ficha, é meu bebê, 50 anos não passa de bebê, você está atrofiando, você está aleijando seu filho, amém? Claro que você vai ter aquele sentimento, mas tem sentimento que a gente tem, irmão, que a gente não pode externar ele não, porque senão você mata o outro, aleja o outro, quem entende? Não, bebê é bebê, rapazinho é rapazinho, mocinha é mocinha, e cada idade vai ter uma responsabilidade diferente. Te esforça, tem bom ânimo. Por quê? Porque você não vai ficar direto na casa de papai e de mamãe não, no futuro você que vai ter que caçar. Amém? Lá na janela, no meu primeiro andar, uma rolinha, ela colocou o ninho lá, e interessante, ficava só 1 metro
da gente pegar ela. E ela se sentiu muito confortável lá, e ela teve um filhote lá, e ela começou a alimentar ele. Mas é interessante, irmão, depois que ele criou pena, negócio de 3 dias, quando eu fui olhar, não estava mais lá no ninho. Eu digo, oxi, cadê? Não estava aqui, quase agora. Quando eu saí, quando eu voltei, não estava mais. Aí Deus começou a tratar comigo. Deus disse, olha, uma mãe ou um pai que tem juízo, ensina seus filhos a não ser dependente dele o tempo todo. Porque na morte daquela mãe, aquele filho, se não aprender a voar rápido, ele morre. Quem entende? Outra vez eu vi um pardal derrubando o filhote do ninho, e o filhote querendo entrar no ninho. E a mãe derrubando ele do ninho. E ele querendo entrar no ninho. Na época eu não entendia, peguei uma pedra para jogar na pardal. Eu digo, isso é doida, derrubando, que mãe ruim é essa? Mas desde que aquela mãe estava ensinando. Amém? Aleluia. Deixa eu dizer para vocês, irmão, Deus não coloca obstáculo e problema para a gente aprender. Mas Deus, de propósito, Ele diz, eu quero ver como Ele vai se mover. A Bíblia diz que Jesus testou os discípulos. Ele disse, diante de 5.000 pessoas, Jesus disse, e agora, o que a gente vai fazer? Filipe disse, Senhor, a gente pode ter 200 denários, que não tem como a gente dar de alimento a 5.000 pessoas, fora homens e mulheres. E a Bíblia diz que Jesus já sabia o que ia fazer. Mas André trouxe um rapazinho, que estava mais crente que os discípulos todinho. E disse, eu acho que não vai fazer nada não, Senhor, mas tem um rapaz aí, um menino que está com uns pãezinhos e uns peixes. Manda ele vir. E o Senhor deu de alimento a 5.000 pessoas, fora mulher e crianças. Porque, irmão, quem quer fazer não precisa de muito não. Só precisa querer fazer. Tomar uma atitude. Amém? Aleluia. Mas nós precisamos meditar, se esforçar. Capítulo 1, versículo 8. Vamos ver, dá um pulo aí. Olha o que ele diz. Não te aparta a tua boca o livro dessa lei. O que é não se apartar da boca? É você estar meditando mesmo. Amém? Sempre lendo. Se não sabe ler, você pode aprender a ler. Não é tarde. Amém? Não, mas é tarde porque eu sou velho. Não existe isso. Quem quer, aprende. Amém? Nós temos o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Então, eu sei que tem coisas que pessoas nascem com dom e com habilidade. É diferente. Tá certo? Mas a gente precisa entender que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Tem exceções? Tem. Tem pessoas que começam como diáconos, como foi o caso lá em Atos capítulo 6. E Filipe era entre eles, mas depois, mais na frente, a gente vê Filipe como evangelista. Quem entende? Deus pode separar umas pessoas assim? Pode. Mas o que vai valer é a fidelidade. É o desejo, a fome. Amém? Aí ele diz, olha, medita, ou seja, não te aparta da tua boca o livro dessa lei, e como não vou me apartar, meditando nela de dia e noite. E para a gente meditar de noite, temos que ler ou ouvir. Amém? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Aí eu pergunto, como é que vamos fazer tudo quanto nela está escrito? Veja o que ele está dizendo, alguns versículos pingados. Ele está dizendo, tudo quanto nela está. Se a Bíblia tem 66 cartas, Deus quer que a gente conheça todas as 66. Se não, ele só escrevia 2 cartas só e estava bom. Quem entende? Ele disse, a única forma de você fazer o que está escrito é você meditar nela dia e noite. O que isso quer dizer? Se eu e você não meditar na palavra dia e noite, a gente nunca vai fazer no que nela está escrito. Não tem meio termo não, irmão. É assim, simples demais. Ou eu medito na palavra dia e noite, ou eu vou ser um papagaio, vou ser uma pessoa que vou enganar a mim mesmo. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 23 diante. Não seja ouvinte, mas seja praticante. Porque aquele que ouve e não pratica, ou aquele que lê e não pratica, ele diz que ele engana a si mesmo. Enganar o próximo não é a coisa pior não. A coisa pior que tem é você enganar a pessoa mesmo. Quem entende? E nós precisamos entender, querido, que a vontade de Deus é que a gente medite na palavra. Aleluia. Tem tanto texto falando sobre isso. Lá em Filipenses, capítulo 4, Paulo estava preso fisicamente, mas não espiritualmente, e estava estimulando os irmãos que estavam soltos. E no capítulo 4, versículo 8, Paulo disse que eles deveriam meditar na palavra, que existia uma paz que excede todo entendimento, ou seja, que vai além de qualquer entendimento humano, que pode estar o mar pegando fogo, o camarada vai estar tranquilo lá comendo peixe assado.
Aí Paulo diz, para isso acontecer, vocês têm que meditar, vocês têm que pensar no que é puro, no que é amável, no que tem virtude, no que é boa fama. Quem entende? Ele diz, quando vocês fizerem isso, no versículo 9 ele disse, aí vocês vão poder praticar o que vocês viram e ouviram. Então, o Deus da paz estará convosco. Aí eu pergunto, Deus não estava com eles não, antes deles meditar? Ele não era crente? Ele estava falando no sentido de manifestar a palavra dele. Amém? A única forma de Deus poder manifestar o que está escrito é se de fato a gente for um bom meditador da palavra. Se a gente deixar de meditar em tudo de ruim, começar só a refletir na palavra, quando as pessoas chegarem perto de nós, vai ser contagiada. Vai ter um óleo, vai ter uma graça. As pessoas vão dizer, rapaz, não entendo porque tanta coisa acontecendo e tem uma calmaria, né? Tranquilidade. Não sei como é um negócio desse. Parece ter sangue de barata, não tem sentimento. Tem, mas a gente pega nosso sentimento e coloca debaixo do pé. Nós temos sentimento. Quem entende? Mas quando a gente vai crescendo na palavra, irmão, o sentimento vai caindo por terra. E muitas das vezes parece que a gente está ignorando para algumas pessoas porque ela não vai entender. Eita, fulano gostava tanto de fulano porque chorou tanto, estava descabelando tanto. E nem sempre, irmão, é porque gosta, às vezes é remorso. Quem entende? Porque quando a pessoa gosta de outra pessoa, a pessoa faz com ela enquanto ela está viva. Deus perdoa? Perdoa. Deus é perdoador. Amém? Mas nós precisamos entender, querido, que a vontade de Deus é que a gente possa entender que nós temos o controle da coisa. Você decide o que fica na sua mente ou não. Você decide o que fica na sua casa ou não. Você decide a cor que você pinta a sua casa ou não. Você decide o que você quer dentro da sua casa ou não. É assim ou não é? Aleluia. Mas olha que interessante, eu quero abrir alguns versículos com vocês. Eu gostaria que vocês fossem rápido no gatilho. A gente tem pouco tempo, mas a gente tem muito versículo. Amém? Aleluia. Eu não sabia que eu ia ministrar hoje. Mas a gente vai orando e no Espírito vai dando revelação, vai dando entendimento, vai abrindo a nossa mente para aquele momento, aquela hora. Quando a gente começa a meditar na palavra, lê e não vem nada, eu digo, pronto, já sei que é o Espírito que quer me guiar, então fique tranquilo. Antigamente, deixa eu dizer para vocês, antigamente, quando eu comecei a ministrar, irmão, era uma agonia tão grande, eu passava a noite todinha estudando. No outro dia parece que não entrava nada lá na minha cabeça, não entrava um versículo. Eu dizia, meu Deus do céu, eu estudei tanto a noite todinha, parece que quando eu fui ministrar não saiu nada. Hoje eu já sei, porque eu já aprendi. Mas não é um aprendizado tudo na vida? Comunhão com Deus também leva um tempo, é um aprendizado. Hoje quando eu começo a meditar na palavra para ministrar alguma coisa, e quando não vem nada eu já sei. Fecha a Bíblia, fique tranquilo aqui em cima, e os versículos começam a vir. Amém? Mas porque já tem alguma coisa dentro. Se eu não tivesse, ia vir o quê? Nada. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vocês que já ressuscitaram com Cristo, vocês devem pensar nas coisas do alto. Vocês devem buscar as coisas do alto, aonde ele está assentado. Colossenses, já citei aqui, mas vamos abrir aqui em Coríntios, tá certo? 2 Coríntios capítulo 10. Já falei aqui uma vez, vou repetir, eu não tenho nenhum problema de ver sangue, não tenho nenhum problema de ver pessoas presas, não tenho nenhum problema de ver pandemia, nem qualquer tipo de desgraça, porque eu já vi tanta coisa que para mim não mexe mais com o meu, vamos dizer assim, com o meu psicológico mais não. Eu sou tranquilo, amém? Mas se você não consegue, não assista, não fique ouvindo, não fique buscando. Ou seja, mesmo eu sendo uma pessoa já assim, levou tempo para isso acontecer, porque desde adolescente eu sempre preguei nos hospitais e via muita coisa, vi muitas pessoas morrendo, mas mais de 10 anos também pregando no presídio, vi muita coisa também já ali, mas nosso psicológico vai ficando a cada dia maduro, amém? Equilibrado, e as pessoas morrendo e você só correndo, porque se todo mundo morrer, quem vai socorrer quem? Quem entende? Então, chega um momento que você tem que aprender, né? Chega um momento que você tem que estar forte para poder socorrer aqueles que estão sofrendo ou são fracos. Ele diz aqui, ó, capítulo 10, versículo 4 diz, pois a arma da nossa guerra não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir o quê? Primeiro ele está falando aqui que a nossa arma, a nossa luta,
não é humana. Ou seja, ele está só usando o termo luta para a gente entender que existe um combate, mas que é um combate, para nós que somos cristãos, é um combate de fato já vencido. Essa igreja, irmão, era uma igreja, na verdade, que ela era uma igreja carnal. Amém? Então, a gente precisa entender que Paulo vai usar alguns termos, às vezes eles estavam andando na carne, aqui ele vai usar da influência do diabo, mas estava mostrando que existia uma luta, mas não era uma luta física, era uma luta de pensamentos, que quando você tivesse um pensamento fortalecido, ou seja, seria uma luta, na verdade, já vencida. Quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, por exemplo, quando Mactácio estava lutando, a mulher dele, que não estava num ringue, que não estava levando murro nem nada, ela era mais do que vencedora. Enquanto ele estava lutando, ela estava no shopping comendo. Quem entende? Eu pergunto, quando o Mactácio ele ganhava um cinturão, a mulher dele era vencedora ou era mais do que vencedora? Vencedor era o esposo, ela era mais do que vencedora, porque ela nem entrou no ringue para usufruir daquilo que ele ganhou. Da mesma forma é conosco. Quando queremos lutar com o diabo, ou seja, o diabo já nos convenceu que a gente perdeu a luta. Mas quando entendemos que ele já foi vencido, o diabo vai ficar lá no chão, nos chamando a terreiro. A gente vai dizer, olha, fica no teu lugar porque eu já sei. Tu precisa conhecer, de fato, o número do meu sapato. Porque esse é teu lugar. A Bíblia diz que o Senhor recebeu o nome que está sobre todo nome, e diz que esse nome deu à igreja, e colocou toda a obra do maligno debaixo dos seus pés. A igreja é o corpo de Cristo. Aleluia! Nós somos os pés de Cristo, irmão. Aonde é que o diabo está? Debaixo dos nossos pés. Posso ir amém? Olha o que ele diz. Aí ele diz, podemos destruir pensamento, raciocínios, toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus. Ou seja, como é que eu vou destruir pensamentos que se ergue contra o conhecimento de Deus? Quando eu tenho o conhecimento de Deus. Se eu não tiver o conhecimento de Deus, não tem como eu não andar ansioso. É impossível. Quem entende? Aí ele diz, destruamos raciocínios e todo arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo, ou seja, levando a nossa mente presa ao pensamento para obedecer a Cristo. Ou seja, a única forma de podermos estar como mais que vencedor é a gente estar com o nosso pensamento baseado na nova aliança. Toda vez que você ouvir na palavra Cristo, Jesus, Jesus, Cristo, ele está falando de uma nova aliança. Amém? Enquanto você não entender o que aconteceu na graça, você não vai poder derrubar aqueles pensamentos, raciocínio, altivez de Satanás. Vamos dar um pulo, capítulo 11 de 2 Coríntios. E o versículo 2 do capítulo 11 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ainda falando, porque tem um ciúme de vocês. Esse ciúme de Paulo aqui não era carnal, era o zelo. Porque tinha se levantado alguns apóstolos, como eu falei, na ausência de Paulo, querendo, na verdade, só comer a lã das ovelhas. Porque tem um ciúme de vocês, e esse ciúme vem de Deus, ou seja, não era carnal. Pois eu vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a Ele, virgem e pura. Então, o apóstolo Paulo entendia que o papel dele era levar a palavra, revelação para deixar a igreja pura, santificada, porque vai se casar. Nós vamos entrar na borda do cordeiro, ou seja, o casamento. Borda do cordeiro é isso. A gente vamos se casar com ele. Quem entende? Aleluia. Aí ele disse, eu quero apresentar vocês puros. Aí no versículo 3, Paulo diz, mas eu tenho medo, eu temo, que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia. Quem é a serpente aqui? O diabo. Ele enganou a Eva como? Através de palavras, pensamentos. Aí ele disse, assim também a vossa mente seja de alguma forma
seduzido e se afaste da simplicidade e da pureza que há em quem? Que há em Cristo. Ou seja, por que Paulo estava temendo? Porque Paulo sabia que na ausência dele se levantavam muitas pessoas trazendo argumento, pensamento que levava o povo a ficar cativo. Amém? Efésios capítulo 6. A partir do versículo 10 ele diz que devemos finalmente se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem se fortalece não é Deus, somos nós em Deus. Não é Deus que busca nós, somos nós que buscamos a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Senhor, me fortalece. Senhor, me santifica. Senhor, me consagra. Senhor, não, ele está dizendo, é você que faz tudo isso. Eu simplesmente só vou fazer o que está escrito. Você faz a sua parte, eu faço a minha. Amém? Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Olha que interessante. Existe, irmão, aqui está muito claro, exércitos de espíritos mal. Existe hierarquia. Veja como é organizado o reino de Satanás. De forma extraordinária, organizadíssimo. E muitas das vezes, fica dizendo, o diabo é nada, o diabo... Sim, para quem está na posição de justiça e vive em justiça. Amém? Mas ele tem autoridade. Mas ele, na verdade, tem uma hierarquia. Ele tem um poder. Se não tivesse, ele não destruía como está destruindo o povo. Quem entende? Então nós precisamos entender que é uma luta vencida, sim. Mas nós precisamos se revestir da armadura para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. E olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 13, pois por isso tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Ou seja, que luta é essa que ele fala? A luta que ele estava falando em cima era justamente resistir. Quem entende? Não era uma luta da gente procurar o diabo para brigar, não. Era uma luta de você se revestir da armadura de Deus, saber quem você é e ficar tranquilo. Quando vem tentação, o cara diz, não quero, porque eu estou firme na palavra. Tu não pode. Olha, isso para mim não vai fazer nenhuma diferença, porque eu posso todas as coisas que ele me fortalece. Quem entende? É essa briga que a Bíblia diz. Não é aquela briga de tensão, de ficar com medo, de sonhos, de demônios. Não, não é isso. Aí ele diz, portanto, no versículo 14, permaneceis firmes. Olha qual é a nossa luta. É permanecer firme. Aí ele disse, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, ou seja, conhecimento da palavra, andando a cada dia em justiça sem andar no pecado, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. Ou seja, você está inteirado, não me dê esforço de levar um evangelho que traz alegria e paz. Amém? Boa notícia. Aí ele diz, versículo 16, usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chama do maligno. Irmão, olha que interessante. Usai principalmente o escudo da fé. O que escudo da fé é esse? É a palavra. Só quem tem o escudo é quem tem a palavra. O crente que não conhece a palavra, ele não tem o escudo. Quem entende? Aí ele diz que através do escudo da palavra, aí ele diz, você vai poder apagar todos os dardos. O que é isso? É o guarda que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4. E o versículo 6, quando ele diz que você, quando ora a Deus, quando você tem intenção naquela oração, com intensidade, quando você tem ações de graça, eles que têm uma paz que excede todo entendimento, e ela guardará as vossas almas. Ou seja, você coloca um guarda na sua alma. Ou seja, você usa o escudo da fé, o diabo diz, você não vai conseguir. Você diz, diabo, você chegou atrasado, porque meu futuro já é certo. Aleluia! Eu sei aonde vou morar. Eu estou no lucro aqui na terra. Amém? Mas nós temos esperança, irmão. Não somos como aquele que morre.
Pelo contrário, nós somos daqueles que, na verdade, a cada dia tem promessas para a vida presente e para a vida futura. Aí ele diz, usa principalmente o escudo da fé, porque através dele você vai poder apagar todos os dardos em chama do maligno. O que é isso? O diabo, ele lança chamas, flecha com fogo nas pontas e joga. Quando o inimigo, naturalmente falando, não conseguia vencer um reino, adentrar naquele reino, ele cercava aquela cidade e de noite eles pegavam as flechas, colocavam na ponta dela fogo e lançavam sobre aquela cidade. E aquela cidade começava a pegar fogo. E o povo, quando acordava com o fogo pegando por todo canto, ficava todo mundo, vamos dizer assim, alvoroçados. E quando eles ficavam aperreados, não sabiam o que fazer. Aí nisso, os inimigos entravam e venciam aquele reino. É assim que o diabo faz. Quando o diabo vê que uma pessoa ela não está meditando a palavra de noite, ele lança seus pensamentos. Aí como é que o diabo sabe que a gente está acreditando naqueles pensamentos? Pelo nosso semblante. Deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo ele não é onisciente, mas ele não é burro. Ou seja, o diabo ele pode deduzir o que está passando na tua mente, na minha mente. Quando? Quando ele lança uma verde, a gente colhe. E quando a gente dá a resposta àquilo que ele lançou. Aí vem uma dorzinha, você... eita, meu Deus, já vou morrer. O diabo diz, peguei-lhe. Mas se você botar a mão lá e dizer, Satanás, você não vai me levar. Porque a Bíblia diz que aquele que é fiel a pai e a mãe vai ver muito aqui na terra, vai ser próspero. Então vou crer nessa palavra. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui pregar, me deu uma dor na coxa, eu subi ali, perto do campo central, puxando minha coxa. Eu disse, Satanás, você não vai me parar, eu vou chegar lá, eu vou pregar, ninguém me impede hoje, eu chego lá. É por isso que eu estou pregando aqui. Porque um dia eu tomei uma atitude. Posso ir, amém? Aleluia. Abra a tua Bíblia, por gentileza, lá no Velho Testamento. 2 Samuel. Capítulo 13, vamos encerrar agora, tá certo? Só vou ler esse versículo. Em Provérbios, irmão, ele diz, antes de qualquer outra coisa, guarda a tua mente, porque dela procede a fonte da vida. E a Bíblia diz que aquele que ama o que fala, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Então, a gente só fala aquilo que um dia foi colocado na mente. É por isso que devemos guardar a nossa mente. Capítulo 13, e o versículo 1 diz, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, chamava Tamar. Depois de algum tempo, Amon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amon ficou angustiado por causa de Tamar, a sua irmã, a ponto de adoecer, pois ela era virgem, e parecia impossível a Amon fazer alguma coisa com ela. Mas Amon tinha um amigo que chamava Jonadab, filho de Simeão, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Olha o primo dele, como era bonzinho. Este lhe perguntou, por que tu emagreces dia a dia, ó filho do rei? Não me contarás? Então Amon lhe respondeu, estou apaixonada por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Ou seja, eles eram irmãos por parte de pai. Jonadab lhe disse, deita-te na tua cama e finge estar doente. Quando teu pai vier e te visitar, diz-lhe, peço que a minha irmã Tamar venha e me sirva a comida. Prepara a comida na minha presença para que eu veja e coma o que ela me servir. Depois você termina em casa, por causa do tempo. Essa história aqui termina no seguinte, esse irmão, ele ouviu o conselho de Jonadab, seu primo, ele estrupa a irmã dele. A mulher, quando era virgem naquela época, ela usava uma túnica de virgem. Aquela jovem fica depressiva, porque foi estrupada pelo irmão. O irmão de Jonadab, ou seja, mais na frente, mata ele. Depois de 2 anos, ele vai e mata ele. Ele foge do reinado, e depois que ele foge, ele volta outra vez, tenta tomar o reino de Davi, os valentes de Davi vai e mata esse camarada. E a desgraça está instalada no reino de Davi e na família dele. Por quê? Por causa de um pensamento, por causa de um conselho. Então veja como é importante meditar na palavra de noite, irmão. Amém? Então eu espero que você tenha sido abençoado, tá certo? Fica de pé, vamos orar. Então você que
está em casa, tá certo? E quer dizimar, ofertar, vai estar na tela aí, tá certo? A conta do ministério, você pode fazer isso. E com certeza, vamos estar praticando a palavra e vamos só cada dia usufruir do que está escrito. Busca a palavra, medita dela de noite, irmão, e sossega, fica tranquilo. Não vai faltar o que você comer, o que vestir, não vai faltar saúde, não vai faltar nada. Amém? Você vai ficar firme. Fica tranquilo. Quando o diabo vem falar alguma coisa, fica subiando. Ah, nem tempo tem, diabo. Estou muito ocupado. Vai feito Neemias. Estou atarefado. Um crente desocupado é um perigo, irmão. É uma bomba. Crente não pode estar desocupado, não. Amém? Aleluia. Então vamos orar. Pai, graças te damos em nome de Jesus Cristo por essa tarde abençoada. Te agradecemos, Pai, pela palavra. Mais uma vez, teu Espírito tratando conosco. Precisamos meditar na tua palavra de noite. Só dessa forma, Pai, vamos ter condição de praticar o que está escrito. E com certeza, a tua palavra diz que quando a gente fizer isso, o nosso caminho, nós mesmos vamos fazer ele prosperar. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor nos deu a condição, como filhos, de andar a cada dia, Pai, em justiça. Te agradecemos porque o Senhor nos fez justo, nos fez herdeiro teu, Pai. Te agradecemos, Pai, porque não devemos nada ao diabo. Te agradecemos que nós podemos agora resistir firme na palavra, porque essa é a única forma de podermos a cada dia, Pai, ser um referencial para aqueles que estão perecendo. Te agradecemos por mais final de semana, te agradecemos por tudo que tens feito por nós, estás fazendo e há de se fazer. Te agradecemos, Pai, porque a tua palavra sempre vai correr velozmente para se cumprir a favor daquele que crê. Te agradecemos, Pai, porque o nosso futuro já é certo. Te agradecemos porque nós temos esperança, nós temos uma fé firmada, Pai. Nós temos um amor a cada dia prestativo. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas e por esse ministério, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizimar, ofertar com alegria? Teu socorro está aqui na palavra. Dentro de mim eu sei, Tudo vai bem. Declara. a minha confiança está em Deus. Na palavra do Senhor, Descanso no que Ele prometeu. suas promessas. E dentro de mim eu sei, Tudo vai bem. Se a palavra estiver dentro de nós, tudo vai bem, meu irmão. Tudo Vai bem com minha alma, com minha alma. porque estamos cheios da palavra. Tudo vai Temos no bem. que meditar, refletir. Vai bem Com minha alma. tudo vai bem. Aleluia, amém. Tudo vai bem com você? Glória a Deus. Pode ficar melhor ainda se continuar meditando na palavra do Senhor. Amém? Se for abençoado, glória a Deus. Você pode compartilhar, tá certo, essa live. Passa para outros irmãos, para outras pessoas que estão, porventura, ansiosos, preocupados. Com certeza, a palavra é poderosa e eficaz para mudar a vida de qualquer um que crê nela. Amém? Se for abençoado, vamos orar. Pai, graça te damos em nome de Jesus Cristo, pela vida de cada um que aqui se encontra, Pai. Te agradecemos por tua palavra, pelo teu Espírito, por esse ministério. Continua dando sabedoria e entendimento ao pastor Adilson Santos e a sua família, para que possa a cada dia, Pai, e possa conduzir esse ministério como vem feito, Pai, tudo para a tua glória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Quem cresce, diga amém. Dê um aleluia, glória a Deus. Vá em paz e usufrua da palavra.